Boa noite, está começando na sua TBO, Televisão Brasil Oeste, canal 8, o programa Veracidade. Segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. Interagir com o programa a qualquer hora do dia, 9974-1213 é o nosso WhatsApp. Nosso e-mail, programa Veracidade, lp@gmail.com. Não esquecendo que toda a programação da TBO, em tempo real, é passada para qualquer lugar do planeta. Basta acessar ou o site tvtbo.com.br, tem um site do programa, que é programaveracidade.com.br, e no site do programa Veracidade tem um ícone lá, tvtbo.com.br, que você assiste toda a programação da TBO em tempo real, qualquer lugar do planeta. Tem um amigo seu nos Estados Unidos, qualquer lugar na Alemanha, enfim, nesses 4 continentes aí, é só ligar e passar o nosso site e acessar o site, que com certeza você vai assistir. Hoje, terça-feira, nós vamos entrevistar aqui 2 figuras impolutas, né? Uma da área cultural, que é o diretor da Companhia de Teatro Arte e Vida, lá do município de Primavera do Leste, que está aqui com o nosso estúdio. Também o arquiteto, Dr. Benedito Libânio Neto, que é do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano do município, o IPDU que volta, né, na gestão do Chico Galindo, foi extinto, e agora na gestão Mauro Mendes volta o IPDU. Mas quem vai conversar com você, telespectador, vai ser, e vai explicar tudo isso, vai ser o Dr. Benedito Libânio Neto. Nós estamos aqui nesse primeiro bloco, vamos entrevistar aqui o Sebastião Moreira, que é o diretor da Companhia de Teatro. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela sua presença, nós queremos agradecer. A audiência aí, né? Com certeza, para nós é muito importante. A bandeira da TV Cultura, da TV Brasil Oeste é Cultura, TV Cultura. E sempre na semana a gente tem diversificado e falando um pouco da cultura cuiabana, cultura mato-grossense. Hoje nós vamos falar com o Sebastião Moreira, o qual eu quero também cumprimentar, que já está aqui no nosso estúdio também acompanhando, a Selma Ramos, que é a presidente da companhia, repórter e jornalista também, moradora lá de Primavera do Leste, e Fábio Lima, que é o diretor do núcleo, é isso? Isso, do grupo também, da companhia, é isso, né? Tá, então, quero dar um abraço aqui a todos e quero cumprimentar todo o povo de Primavera, Baixada Cuiabana como um todo, que com certeza, né, está aí linkado no programa Veracidade. E o importante desse trabalho hoje, e essa entrevista com o nosso diretor aí dessa grande companhia, Arte e Vida, Sebastião Moreira, é sobre um filme que conta da nossa querida Pochorel, nosso querido Alto Coité, que quero cumprimentar aqui, o professor Edivar, lá da Cefet, da antiga Escola Técnica, professor Castrinho, que dá aula, que é formado em Direito, jornalista, escritor, também é lá daquela região de Alto Coité. Alto Coité realmente tem trazido aí, tem colocado muitas pessoas no cenário estadual, com cargos importantíssimos. Mas, Sebastião Moreira, diretor da companhia, vamos falar um pouco desse filme que o senhor, justamente, além de diretor, é roteirista, e lançou esse filme com relação, o filme chama José e Abel com o Santo Casamenteiro, né? Como que foi fazer um filme? Hoje, quando se fala em fazer um filme, o pessoal pensa que para ter esse trabalho, só os grandes centros, as capitais brasileiras, e você ali de Primavera do Leste resolve fazer um trabalho e homenagear essa cidade, esse município histórico que é Pochorel. Queria que o senhor discorresse um pouquinho do trabalho e primeiro falar quem é Sebastião Moreira. Na verdade, né, eu nasci na cidade de Pochorel e fui criado em Primavera do Leste, né? E comecei a escrever já desde os 11 anos de idade. E daí, o filme José e Abel, na verdade a história, surgiu através de uma peça, né, chamada O Casamento da Prima. E mais um tempo depois eu fiz uma adaptação para o cinema, né, e através da minha companhia eu selecionei os atores, né, toda a comunidade ali da minha cidade ali, e a gente conseguiu gravar, né. Interessante que você também parece que aproveitou, né, foi importante isso, você trabalhou com atores do município, né, e trabalhou também com figurantes do próprio município. Foi fácil fazer o filme com esse pessoal assim, porque o pessoal fala, não, mas não tem perfil, não tem informação. Como é que foi para juntar esse pessoal e fazer esse trabalho? Fácil não foi, né? A gente começou a divulgar ali em Alto Coité que a gente ia precisar de figurante,
né, de precisar de alguns atores. Acho que seria importante alguns moradores ali de Alto Coité participar do filme, né? E fizemos um trabalho de lapidação e foi bem aceito, né? Inclusive teve a participação, acho que de uns 8 atores de Alto Coité. Sebastião, uma outra coisa que é até interessante a gente falar. Vocês tiveram também, parece que a participação dentro desse filme de longa é de 2 atores global, é isso? Isso. Na verdade, o ator é o Ataíde Coverde, né? A gente fez um trabalho de uma peça de comédia, junto com a companhia. E daí ele foi visitar a nossa cidade, entreguei o roteiro para ele, né? Quando ele viu o roteiro, a história, ele falou assim, não, eu vou fazer o papel, né? Eu gostei do roteiro, né? Então ele foi um dos primeiros que acreditou no trabalho e falou assim, não, eu vou participar, esse papel aqui é meu. E você que escreveu tudo, você que fez o filme, tudo, a história do filme? Na verdade, eu escrevi o roteiro, né? Só que daí toda a finalização a gente formamos uma equipe juntamente com alguns outros parceiros, com os outros atores, né? E conseguimos concretizar. Acho que ficou bom. Sebastião, você tem formação em quê dentro dessa área? Você é formado em quê? Na verdade, eu estudei até o 2º grau completo, né? Tenho curso de teatro, né? Ainda não possuo a DRT, mas... O curso é lá mesmo em Primavera do Leste que você fez? Não, eu fiz o curso em Rondonópolis, né? Só que assim, na verdade, eu não tenho uma experiência profissional de como dirigir, de como escrever, né? Então eu peguei a minha ideia, escrevi o filme e o filme saiu legal, ficou muito bom. Aí se calcula que se tivesse experiência, né? Conseguiu 2 atores da Globo para infiltrar dentro do filme, muito importante. Você é por ser amador, né? Por ser amador, meu primeiro filme que eu escrevi, acho que eu dirigi muito bem, lapidei os atores muito bem. Foram mais de 40 atores que participou do filme, né? Que foi lapidado e foi uma experiência para todo mundo e o filme está aí, né? Vai ser lançado agora dia 13 de junho no Anfiteatro da Assembleia Legislativa. Sebastião, conta assim, resumidamente, como que é essa história do filme? Qual que foi o mote? Vocês, dentro de Poxoréu, vocês procuraram divulgar o que trabalho dentro do filme? Na verdade, o filme é uma farsa, né? Eu quis colocar uma história de ficção de 2 primos, né? Filhos de garimpeiro, né? Como a gente não tinha um cenário real, né? E o cenário ali já era Alto Coité, eu fiz uma adaptação da história de ficção, uma história de amor, de romance com humor, né? E fiz uma adaptação e coloquei um pouco da história de Alto Coité. Tá. Sebastião, vamos fazer o seguinte, o pessoal da produção, coloca o filme aí e coloca a parte do som um pouquinho mais baixa, que o Sebastião vai explicando como está esse filme. Coloca aí na tela. Você pode falar, Sebastião. Na verdade, eu misturei um pouco da cultura do Mato Grosso, como eu queria falar um pouco mais de Mato Grosso e de Alto Coité, eu misturei a linguagem dos baianos, as linguagens dos nordestinos, né? E coloquei, né, para poder mostrar um pouco da cultura, não só de Alto Coité, não sobre a cultura dos coronéis, na época dos coronéis, né? Então, por isso eu busquei também a apresentação da dança do Siri e Cururu, que foi peça fundamental também para o filme, né? Foi uma pimenta bem legal. Você conta a história também do romance, fala um pouquinho do garimpo, fala da época dos coronéis, você fez uma mistura. E esse pessoal que também foram fazer do Cururu e Siriri, não é uma característica da região, essa cultura, né? Você levou de Cuiabá ou lá também tem o Cururu e o Siriri? Não, lá não tem, né? Na verdade, eu conheci o Kleber aqui em Cuiabá, do grupo Tradição Coração Franciscano. Eu fiz um convite a ele e ele aceitou, né? Eu perguntei para ele se ele poderia ensinar os atores. Então ele ensinou, a gente fez acho que uns 30 dias de oficina e ele conseguiu ensinar todos os atores para poder dançar junto com o grupo Coração Tradição Franciscano e que foi uma parceria legal. Tá, com relação ainda à cultura, a gente estava conversando aqui agora há pouco, parece que Primavera do Leste tem também algumas pessoas que deram uma guinada aí no cenário nacional, na área, por exemplo, da televisão,
Quais são esses atores globais aí que se destacaram aí? Pois é, como o filme é amador, então eu busquei a parceria com a Taíde Corvedio, que faz o Salsichão do Zorra Total, né? O Johnny Brabo, que fez o Brutus, né? Fez o Brutão no programa também Zorra Total. Chamei o Totó César, que é um humorista aqui de Cuiabá, e a Zilma Nunes, que faz a comadre Odilza, que foi peça fundamental também para a história do filme. Sebastião, com relação à estrutura, eu sei que fazer um filme não é nada barato, vocês têm um custo, parece que no decorrer aí da filmagem que vocês buscaram justamente apoio, como que foi nesse decorrer? Significa que fizeram uma grande etapa da gravação. Como que vocês custearam todo esse material? Como que vocês custearam essa questão de cenário, essa questão de levar o próprio ator, né? Que o pessoal hoje vive da cultura e com certeza requer uma estrutura para poder comer, né? Sobreviver. Ainda que você tenha aí, o sucesso está bem garantido aí, vocês têm aí já essa apresentação agora, que vai acontecer na Assembleia Legislativa no dia 13 de junho, e o pessoal já está convidado, dia 13, às 20 horas, o lançamento já desse grande filme que é José Abel com o Santo Casamenteiro. Estrutura. Na verdade, não foi nada fácil, né? Eu comecei a gravar o filme sem nenhum centavos, né? Contei só com a ajuda das empresas privadas, levei o projeto, né, gravei um piloto e fui nas empresas e fui pegando doação de um, pegando doação de outro e buscando sempre apoio da prefeitura, né, e durante as gravações eu procurei a Secretaria de Estado de Cultura, né, e levei o projeto, consegui o apoio pelo menos da gravação, né, o restante foi tudo doação. E o que levou hoje você chegar e fazer esse lançamento justamente na Assembleia? Vai dar uma repercussão maior ou teve um suporte também, um apoio logístico da Assembleia? Agora, para inaugurar, né, o nosso anfiteatro aqui, que é uma das referências aí do Brasil, né? Então, porque nada melhor do que o anfiteatro da Assembleia Legislativa, né? Sebastião, eu gostaria, você, na sua simplicidade, você que não tem uma formação e uma universidade, devido até ao próprio espaço que você está, eu queria que você finalizasse esse bloco com a gente aqui, falasse qual que é o conselho que você dá para o pessoal que está ali e que acha que nunca vai conseguir, e você dá um exemplo aqui de superação, sem dinheiro, sem nada, e fazer com que um filme possa chegar onde chegou. Você sai lá de Alto Coité, lá de Primavera, e vem para a capital e faz esse lançamento com toda a falta assim, de apoio mesmo que você passou, como você já colocou. Qual que é o conselho que você dá para essas pessoas que estão começando? Não só nessa área cultural, na área de filme, mas em qualquer área que possa ir atuar. Eu acho que cada um que tem um sonho não deve desistir nunca. Eu tenho comigo assim que para mim não existe não, né? O não para mim talvez daqui a pouco, né? Então, se você tem um sonho, você tem que buscar, você tem que ir atrás e acreditar, porque se você não acreditar no seu sonho, quem é que vai acreditar, né? Então, primeiramente, você tem que acreditar e tem que correr atrás. Quero agradecer pela sua participação, agradecer ao pessoal que está aqui junto com você, a Selma e o Fábio, e muito obrigado por nos permitir aí, você aceitar nosso convite. Nós conseguimos aí, você vê, tudo é o destino, né? Deus colocou vocês no nosso destino e nós estamos aqui falando desse município maravilhoso que é o Poxoréu e Alto Coité, e falando também de Primavera do Leste, que tem um crescimento aí de uma forma muito grandiosa, pujante, uma cidade realmente, um município que tem mostrado para o que veio. Parabéns a todos e parabéns a você pela sua vinda aqui no programa. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, né? E queria agradecer também à Assembleia Legislativa que está abraçando a nossa causa, ao novo secretário estadual de Cultura daqui de Mato Grosso, né? E parabenizar aí pelo apoio, pelo novo rumo que vai tomar a cultura de Mato Grosso, né? E agradecer aqui à TV pela oportunidade, à emissora de vocês pela oportunidade. Obrigado. Nós vamos um pequeno intervalo comercial e já voltamos com o arquiteto Benedito Libânio, que é o superintendente do IPDU. Daqui a pouquinho. De volta com o programa Veracidade, segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. Hoje nós estamos aqui com o arquiteto e urbanista, Dr. Benedito Libânio, que é o superintendente do IPDU, o IPDU, o grande IPDU. Antes de falar aí da volta do IPDU, boa noite, como é que está o senhor, tudo bem?
Boa noite, telespectadores. Boa noite, Luiz Mário, meu amigo Luiz Poção, de quanto tempo a gente faz horas se conhece. É um prazer poder estar com você aqui, trocando algumas ideias sobre Cuiabá, sobre o IPDU, né? Estamos à disposição de vocês. E eu que agradeço, para mim foi muito importante. Olha que nós estamos garimpando aqui, vamos falar de Pochorel agora a pouco, vamos ao termo garimpar. Estamos garimpando aí o arquiteto para ver se traz ele aqui no programa, faz um tempinho já. Mas graças a Deus aqui, deu falei, hoje o senhor vai dormir um pouquinho mais tarde, vai dormir lá depois de meia-noite. Vamos aqui falar um pouquinho para esse telespectador maravilhoso aqui. E eu quero, antes de começar a entrevista, te parabenizar. Porque uma das aquisições do prefeito Mauro Mendes foi não só reativar o IPDU, como a indicação dessa competente, a gente falou aqui no programa sobre sua pessoa, a gente fala isso não é porque está na sua frente, porque a gente conhece seu trabalho, é um arquiteto realmente que tem uma visão extremamente macro e, além de tudo, é um cuiabano, nosso povo que sabe, não tem melhor pessoa para tratar da cidade como quem mora na cidade, quem convive com a cidade e quem tem essa experiência, essa larga experiência que o senhor tem, principalmente nessa área da questão de urbanismo, na área de arquitetura e essa visão aqui. Nós vamos falar um pouquinho também da nossa querida cidade, que com certeza vai crescer e vai crescer muito. Quem é o arquiteto hoje, Benedito Libânio? Meu amigo Luiz Mário, eu sou cuiabano, a minha família é cuiabana, meus pais, meus avós, né? Nós fomos criados na região ali do Baú. Baú Sereno. Baú Sereno, ali perto da igreja São Benedito, no entorno ali. Filho de Nonô? Seu Nonô, com Dona Francisca, do qual eu tenho muito orgulho, né? Depois nós fomos morar na região do Cuspó, período esse ali da implantação da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, que é um dos períodos de descentralização do centro, né? Um processo de crescimento da cidade no sentido do sul da cidade. Eu fiz arquitetura na cidade de Taubaté. Meu sonho desde moleque sempre era fazer arquitetura. E na época a gente não tinha o curso de arquitetura ainda em Cuiabá e em Mato Grosso. Eu tenho influências de família, né? Meu avô foi servente, meu avô foi depois, num período, foi mestre de obra. Eu desde pequeno via meu avô, meus tios, trabalhando na construção civil, né? O meu pai agrimensor, depois fez técnico em agrimensura, né? Trabalhou por quase 30 anos na Prefeitura Municipal de Cuiabá. Então eu desde pequeno eu ia com meu pai acompanhar os serviços de topografia, na demarcação de áreas, de loteamentos, né? E fui me interessando, na verdade, por essa questão. Num primeiro momento ainda não sabia direito né, mas eu tinha noção de que caminho tomar, né? Fiz edificações na saudosa Escola Técnica, né? Época do saudoso Coronel Octaíde Jorge de Oliveira, né? Do qual temos satisfação de lembrar muito saudosismo nesse período da Escola Técnica, de muitos colegas cuiabanos, né? Momento muito rico para a gente nessa formação educacional no curso de edificações. Depois eu comecei a fazer engenharia civil aqui em Cuiabá, na Federal, do qual nós fomos colegas também de engenharia. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o amigo Luiz Mário, de frequentar a sua casa também, Luiz, e das afinidades de família que nós, como famílias cuiabanas, de origem simples, né, que nós temos. Acabei não terminando engenharia civil, até por essa vontade de fazer arquitetura e urbanismo. Acabei indo para Taubaté, onde eu tinha já alguns amigos lá, já residindo, né? Moramos em República. Me graduei na Unital e depois eu fiz pós-graduação um ano na FAO-USP em São Paulo, em estruturas urbanas, né? Que nos proporcionou poder abrir um pouco essa visão nossa, até então ainda restrito a Cuiabá, ao estado de Mato Grosso, né? E a gente poder ter essa oportunidade de estudar fora, acho que é abrir os horizontes, né? No sentido de você defrontar uma cidade como São Paulo, uma cidade, né, há 10 anos já tinha 5 milhões de habitantes, né?
esses problemas que ao mesmo tempo uma cidade metrópole como São Paulo tem, mas ao mesmo tempo soluções, né, como o metrô, né, como o BRT, né, então centros de cultura, como o MASP. Eu, como admirador da arquitetura, sempre fui fã da Lina Bardi, que foi uma grande arquiteta. Era uma italiana que veio para o Brasil na década de 40, fugindo da guerra, e que fomentou muito a arquitetura, e a arquitetura no sentido popular também. Ela em São Paulo fez o projeto do MASP, né, que até hoje é uma referência em arquitetura, é uma referência em estrutura também, né? Ela fez o Sesc Pompeia também, que é uma outra intervenção urbana numa área industrial, né? E aí onde a gente pôde, depois de um determinado tempo, voltar para a nossa querida Cuiabá, né? Nós temos um escritório que hoje é uma empresa de arquitetura e urbanismo, e recebemos esse convite do prefeito Mauro Mendes, né? Que é uma pessoa que a gente sempre admirou pelo perfil empreendedor dele, né? É um empresário de sucesso, né? Também, que também como a gente, né? Vem de uma origem humilde e hoje, né, conseguiu, através de muito trabalho, de visão de negócio, visão empresarial, ter uma das maiores empresas no segmento que ele atua. Ele vindo para a prefeitura, a gente sempre teve essa esperança de uma visão um pouco mais gerencial da cidade, né, da gestão pública, né? E quando a gente recebeu esse convite, prontamente aceitamos, né? E estamos aqui à disposição da sociedade, das pessoas, para poder possibilitar, através de um processo de crescimento, de discussão da cidade, ter um modelo diferenciado de cidade para o futuro. É interessante essa fala. Eu não tenho como falar, eu vou falar Bené, mas me perdi. Nós estamos falando hoje com o superintendente, doutor Benedito Libânio. É difícil você falar, você falou, deu uma viajada, você foi lá para São Paulo, falando dessa metrópole, você ter uma visão macro, ver como é que funciona tudo isso. E o IPDU é justamente esse instituto que fala de planejamento, que fala de desenvolvimento, e desativado, e você vê no gestor essa visão de resgatar, fazer vir valer o trabalho do IPDU, porque não adianta você falar de crescer uma cidade, de você estudar esse crescimento, de você planejar, sem que tenha especificamente um órgão. E como que foi essa vinda do IPDU, que foi extinta e agora, de forma realmente, né, só parabenizar mesmo o gestor pela volta do IPDU e parabenizar ainda mais porque está na frente da pasta alguém que realmente tem essa visão que Cuiabá precisa de desenvolver e realmente de crescer dentro desse planejamento que é feito pelo Instituto. A volta do IPDU eu vejo assim como uma visão, uma postura que o prefeito Mauro Mendes tem perante a cidade, né? De poder deixar um legado na cidade um pouco melhor. As questões urbanísticas são questões que a gente não tem um resultado a curto prazo, né? Esse olhar da cidade, ele remete primeiro a um diagnóstico da cidade. Nós temos que entender essa cidade, né? O IPDU e essa estrutura que nós tínhamos do sistema do planejamento urbano, ele é implantado em torno de uns 30 anos atrás. Nós temos pessoas pioneiras nesse trabalho de arquitetura e urbanismo, né? Nesse olhar do urbanismo. A gente tem o professor José Antônio Lemos, né? Que é uma sumidade, né? Nesse campo do urbanismo. Né? O finado professor Júlio Della Mônica Freire, né? Professor também fundador tanto da arquitetura na Federal como na Unic. Foi uma das pessoas que também participaram da fundação do IPDU. José Afonso Porto Carreiro, também arquiteto, professor, doutor, né? Foi um dos primeiros diretores também do IPDU. E depois passaram vários outros presidentes, né? Passaram o Raul Spinelli, passaram a Adriana Busic, e alguns que agora eu não me recordo, seria até injusto em não estar citando o nome, mas eu acho que o IPDU volta agora com um resgate de 30 anos, né? Onde se consolidou
uma legislação urbana até de vanguarda que a gente tinha aqui em Cuiabá. Nós vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho do que está sendo feito, porque nós estamos aí há menos de um ano para que encerre a gestão do Mauro Mendes. E o IPDU volta agora em 2015. Então vamos falar um pouquinho das ações do IPDU, como que vai ser essa atuação do IPDU esse ano e o ano que vem. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais. De volta com o programa Veracidade, na sua TBO. Olha, a gente fica, as músicas que realmente mexem, né? Você já falou aqui, Sayonara, né? Aí a turma do Dom Bosco, eu ouvi o Milionário aí e tal. Mas é uma música realmente que marca, uma música que teve um significado bastante marcante, né? Para essa juventude, tipo assim, hoje você já com beirando seus 5.0 aí, daí para lá um pouquinho, né? Viveu um pouquinho desse momento importante em Cuiabá. Doutor Benedito Libânio, atuação de IPDU, nós temos aí muito pouco tempo, pouco tempo que eu falo assim, quando você entra numa gestão e começa, assumiu a prefeitura agora, tipo o governador, assumiu agora, você faz aí o seu PPA, faz ali sua LDO, faz todo o planejamento e você tem como você trabalhar. E você hoje entra no IPDU, um IPDU que estava desativado, há tempo ainda, essa atuação do IPDU para esse ano e o ano que vem, tem como se fazer alguma coisa ainda para a cidade? Então, o IPDU ele volta agora no final do ano passado com a reforma administrativa do prefeito Mauro Mendes. E aí o IPDU ele vem na Secretaria do Planejamento Urbano, né? Nós estamos lá com o secretário Freire Guilherme Miller, né? Do qual eu tenho orgulho de poder estar com ele à frente da secretaria, que é uma pessoa que tem uma bagagem, uma experiência de gestão, de governo, né? Desde a época do nosso saudoso Dante de Oliveira. O Guilherme veio ser secretário jovem, né? Esse dia conversando com ele com 23, 24 anos. Então, assim, é um respaldo que a gente, uma garantia também ao nosso lado lá para a gente poder estar junto conduzindo o IPDU. O IPDU, Luiz Mário, é um desafio, né? Ele ficou desativado durante praticamente quase 4 anos. E a gente precisa, num primeiro momento, reestruturar o IPDU. Hoje nós temos 2 diretorias lá. Uma diretoria que é da Marcela, né? Que está como diretora de projetos especiais, e outra diretoria que é da AMAI, né? Que é a diretoria do plano diretor. A gente precisa ainda ter uma equipe técnica maior, né? O IPDU ele trabalha com várias áreas, né? Dentro do campo do urbanismo. Então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Então um primeiro processo é um processo interno, né? Dessa reestruturação. Eu acho que passa também por um processo de valorização da equipe do IPDU. Nós precisamos também estar motivando a cada momento essa autoestima, né? Nós temos lá, né, dentro dessa equipe técnica, profissionais e colaboradores do IPDU que estão há quase 25 anos lá. Como é o caso do seu Abílio, né? Que é um cartógrafo, na verdade, que vem acompanhando todo esse processo de evolução urbana de Cuiabá, vem documentando Cuiabá, né? Junto com o seu Abílio, nós temos o Pop, que é arquiteto, o professor Pop, que fez, nesse período todo também do IPDU, sempre em equipe, né? Desenvolveu grandes projetos para Cuiabá, sendo que na sua maioria engavetados, né? Hoje, com a questão da Copa, com as obras de mobilidade urbana, essas trincheiras que a gente tem, que foram executadas, foram desenvolvidas no IPDU, né? Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, era um pouco essa visão do futuro. Mas para pensar o futuro, a gente tem que estar com o pé no presente e entender o passado. Cuiabá é uma cidade de praticamente quase 300 anos, né? É uma cidade do século XVIII, que tem um patrimônio histórico muito rico. A gente tem um centro histórico, né, com um traçado barroco, que é da nossa
colonização portuguesa, né, onde a gente tem a Rua de Baixo, a Rua de Cima, a Rua do Meio, essas ruas irregulares que seguem o desenho da topografia, essa sinuosidade do morro, né, o Morro da Luz. Então nós precisamos entender um pouco essa formação histórica de Cuiabá. Cuiabá tem um patrimônio histórico das suas igrejas fantástico, né? A gente vê o Nordeste, o Rio de Janeiro está explorando esse patrimônio histórico, religioso, né? E aqui a gente, infelizmente, acaba não vendo isso acontecer. Então, logo que a gente começou esse trabalho nosso no IPDU, nós estivemos no IFAM, né, com a Superintendente Marina, né, para poder estar alinhando as ações tanto da gestão municipal como com o IFAM, com esse olhar de resgatar o centro histórico, né, no sentido de adotar da acessibilidade urbana, mas ao mesmo tempo também resgatar esse patrimônio. O prefeito Mauro Mendes, desde do início da sua gestão, ele vem desenvolvendo alguns programas federais. Um deles é o Parque das Cidades Históricas. Então agora nós estamos no processo licitatório do município de casarões ali no centro e algumas praças. Mas a intenção é que agora a gente intensifique também esse processo. Hoje pela manhã nós tivemos com o vereador Lilo, que é um outro cuiabano da família Pinheiro. Da Grande Cuxipó, né? Da Grande Cuxipó, filho do nosso amigo Benedito Pinheiro, Pinheirinho. Nós tivemos na igreja Boa Morte, né, com a equipe nossa do IPDU, junto com o pároco da igreja, com as pessoas responsáveis, Dona Moema, que é uma pessoa também lá do entorno, responsável pela comunidade, onde a gente vai estar participando de um projeto de intervenção, né, para sanar algumas patologias, algumas coisas que vão acontecendo com o tempo. Então, voltando a essa questão do IPDU, eu acho que nós temos que ter esse olhar da história, né? Entender, mas ao mesmo tempo pensar a cidade do futuro. Essa questão eu queria até perguntar, pegar essa carona que você está falando de Cuiabá, falando justamente dessa questão de infra, questão das igrejas. Como essa questão do VLT, como que o senhor vê essa questão do VLT hoje? Existe aí pelo menos as notícias que se correm mais recente, que já existe um planejamento, inclusive com datas aí para poder terminar. Cuiabá está preparada para tudo isso? O que o IPDU tem feito com relação a esse desenho que já foi feito, né, que já foi colocado aí, e muitas coisas aconteceram, mas a gente, essa questão do erro, né, o que está aí, está pronto. O que o IPDU tem para fazer aqui, é lógico, com essa discussão com o governo do estado, o que está sendo planejado com relação ao VLT? O IPDU, dentro das suas condições, ele quer poder participar dessas discussões da cidade e é a finalidade do IPDU, né? Nós queremos poder contribuir nesse processo. Infelizmente, essas ações da gestão passada, do governo do estado passado, foi ações que não se discutiu de uma maneira ampla com a sociedade e nem com a academia. Quando eu falo academia, eu acho a importância fundamental das universidades. A gente tem aqui o professor Luiz Miguel, né, que é técnico, que é engenheiro de trânsito da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, que sempre está se posicionando baseado na técnica, baseado na pesquisa, né? E a gente vê que esse posicionamento não foi levado em consideração. Essa decisão do VLT, eu vejo mais, não foi uma decisão técnica, né? E isso é uma pena, porque a gente acaba vendo o que aconteceu. Eu acredito muito no equilíbrio da política com a questão da visão técnica, que são os técnicos. Eu sempre me procuro colocar como um técnico. Eu conheci o VLT na Europa, conheci em Barcelona. Barcelona passou por um processo de requalificação urbana durante o período das Olimpíadas, e foi implementado numa região até litorânea da cidade, o VLT lá. Mas ele tinha uma função mais turística, né? Não era o conceito que a gente necessita para Cuiabá, que é um transporte de massa, né? E a gente entende também que essa decisão do VLT não veio embasada de estudos,
né, que o IPTU poderia contribuir se ele tivesse ativo, né? Até hoje a gente ainda se discute a tarifa do VLT, né? E o VLT, ele precisa ser entendido como um sistema de transporte, ele não é único, ele tem que se integrar com o ônibus, né? Ele tem que se integrar com outros sistemas modais. Nós estamos participando de um exercício agora muito interessante no IPTU, que é para participar da Edificar. Edificar é uma feira que acontece a cada 2 anos, promovida pelo Sinduscom, né, da construção civil. E o tema, desde a edição passada, é Cuiabá 300 anos. Então, é um pouco da gente fazer algumas provocações de que cidade queremos, que cidade podemos construir, né? E dentro disso, voltando à ideia do sistema misto de modal, eu acho que o governador Pedro Taque, na sua sabieza, eu acho que tem que terminar com o VLT. Nós temos muita confiança no governo do Estado, né? Esse governo novo, jovem. Nós temos muita confiança no secretário Eduardo Quileto, né, que está na Secretaria de Cidades, que é arquiteto, que tem uma visão mais holística, uma visão ampla da cidade. E desde o princípio, a gente já tem um processo nós estamos dialogando, né? A gente já teve reunião junto com o governo do Estado, né? A gente tem também a arquiteta Tânia Matos, que está na agência metropolitana, porque hoje a gente não pode discutir VLT, não podemos discutir o lixo ou o transporte, que seja, sem pensar a região metropolitana, pensar Cuiabá, pensar Vargem Grande, como que essas cidades, né, esses serviços se relacionam. E já existe uma discussão do Vale do Cuiabá, parece que tem uma interação, uma integração aí já com os prefeitos, a Prefeitura de Cuiabá, e parece que já está bem avançado, inclusive, essa questão, né, secretário? Sim, essa é uma questão importante, né? Isso a Tânia já começou esse processo, ela está reestruturando o conselho, né? Que é o Conselho da Região Metropolitana, que é importante. E nesse exercício que eu comentava há pouco, que é sobre essa visão do futuro, a gente está propondo também voltar a olhar para a cidade. O prefeito Mauro Mendes já começou esse processo, né? Que é a implantação do projeto do Porto Cuiabá, que é uma região onde a cidade se originou, a região primária de Cuiabá. A nossa cultura cuiabana, ela tem a base ao rio, a cultura ribeirinha. Não tem como falar de Cuiabá sem falar do Porto, né? Não tem. E nessa visão de futuro, até falando do sistema modal, a gente propõe também, até com uma certa provocação, né? É lógico, depois nós temos que embasar tecnicamente isso, é utilizar o rio Cuiabá como rota também de transporte coletivo. A gente tem hoje tecnologia, né? A gente tem a calha do rio, que em determinada época era muito baixa, mas ao mesmo tempo a gente tem manso como instrumento controlador e regulador. Sempre a gente, conversando com colegas arquitetos e arquitetos preocupados com a cidade, conversando com o arquiteto José da Costa Marques, que é colega nosso no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele fomentou a ideia desse resgate que nós precisamos fluvial do rio Cuiabá, né? E está usando o rio também de uma maneira que a cidade volte para o rio e não dê a costa para o rio. Então a gente pode sim ter um sistema de transporte coletivo pelo rio. Nós temos uma região sul hoje da cidade, que é uma região onde a gente tem, tanto nos períodos do rush, dos picos, do horário de manhã e no período da tarde, um fluxo muito grande. Pela manhã é o fluxo que vem da região sul para o centro, as pessoas vêm trabalhar. No período da tarde é o reverso disso, as pessoas estão indo para a região sul. Então a Fernando Corrêa já está com essa capacidade praticamente esgotada. A Avenida Arquimedes Pereira Lima, mesmo sendo uma avenida nova, também já está com essa capacidade já em excesso. A Avenida das Torres, feita por então prefeito Wilson Santos, uma das últimas obras que a gente tem de intervenção urbana em Cuiabá, no sentido mais macro também, exceto essas obras da Copa. Se você for, Luiz Mário, 7h30, 8 horas, ali principalmente no entorno, na hora que chegando na Aéreo com Presa, que é ali na região do Jardim Itália, do Alphaville, você já vê que ali já gera um desconforto com o trânsito. Muito grande. Né? É um gargalo do trânsito. O prefeito Mauro Mendes hoje já está com uma grande preocupação de fazer a duplicação da Avenida Dante de Oliveira, que a gente precisa fazer. Então, se a gente tem uma opção de sistema de modal, como o rio,
né? É uma opção a mais. Eu também acredito sempre, defendo essa tese de a gente ter um sistema misto, onde o BRT também cabe, né? Em determinados momentos a gente discutia ou VRT ou BLT. Eu já acredito que, já que nós temos o VLT, nós podemos ter os dois, né? Desde de uma maneira equilibrada, né? Porque esse sistema, ele tem que ter um equilíbrio econômico também, né? Ele não pode gerar ao município um custo a mais, um déficit. Então, eu acho que a gente tem que... Por isso que o IPDU é importante, porque o IPDU faz a pesquisa, o IPDU monitora, né? Para, a partir desses dados, apresentar propostas à sociedade... Sejam execuíveis, né? Para poder realmente dar essa... Sem dúvida. O que a população está precisando. Mas, doutor Benedito, nós vamos continuar falando, nós vamos um pequeno intervalo comercial e já voltamos. De volta aí com o programa Veracidade na sua TBO. Assistir o programa agora em tempo real é só acessar o site do programa, programaveracidade.com.br. Lá tem um ícone, tvtbo.com.br, e você acaba com certeza assistindo em qualquer lugar do planeta. Nosso WhatsApp funciona 24 horas. Você quer mandar uma sugestão de pauta, quer fazer uma crítica, quer elogiar também, que a gente aceita, é importante, 9974-1213, que é o WhatsApp que funciona 24 horas e você pode aí sugerir o assunto. E tudo que acontece aqui, as pautas do programa é fruto da sua intervenção, é fruto da sua sugestão, para que a gente possa realmente levar até a sua casa, né? Porque das 23 horas até meia-noite tem que ser um assunto realmente que seja convencedor para que você realmente se interaja aí com o programa através dessa audiência, assistindo ao programa Veracidade. Hoje, terça-feira, nós estamos aqui já com o arquiteto no último bloco do programa falando sobre a questão do IPDU. O IPDU que volta e volta aí com uma pessoa que realmente tem um perfil que não tem como. Foi um casamento que deu certo com o arquiteto Benedito Birbano, que é um urbanista e de um renome conhecidíssimo, não só em Mato Grosso, como no Brasil e até fora do Brasil. Você envolveu bastante com a Casa Cor, né? Você fez um trabalho importante com a Casa Cor, a gente sempre viu até revistas aí, em nível nacional, falando desse trabalho seu maravilhoso. Vai estar participando ainda não, né? Então, Luiz, a ideia agora é poder dedicar o IPDU, né? Eu acho que a Casa Cor... Primeiro IPDU, a Casa Cor fica depois. Sim, sem dúvida. É esse compromisso que a gente fez não só com o prefeito Mauro Mendes, mas com a sociedade cuiabana, né? Essa necessidade dessa volta do IPDU. Uma coisa que para nós é muito importante nesse momento lá no IPDU, nós estamos participando junto com o arquiteto, com o secretário Alain, que é o secretário do Desenvolvimento Urbano, da criação da Lei de Uso do Solo. Eu ia perguntar justamente sobre isso, a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Como que está essa lei? O que está sendo feito aí? A gente teve problemas, eu lembro uma vez que até a questão dessas operadoras de telefonia, quebra asfalto para passar os cabos. Tem até a questão de estacionamento, de shopping aí, se também se enquadra. Tem uma lei aí que o shopping cobra pela gratuidade de 20 minutos, parece que é 30 minutos. Enfim, essa lei de uso e ocupação do solo. Então o pessoal tem feito dessa lei, sabe que o pessoal tem tampado aí os empresários, as pessoas que estão investindo em Cuiabá, estão esquecendo que existe essa lei, doutor? Então, Luiz, nós entramos agora no IPDU, o processo dessa... revisão da Lei de Uso do Solo, ele já havia sido startado pelo secretário Alain e vem sendo muito bem conduzido pelo Alain. Nós estamos agora junto, né, a Secretaria do Desenvolvimento Urbano, junto com a Secretaria do Planejamento, do qual o IPDU faz parte, nós estamos também dando esse suporte, né? A gente tinha na gestão passada, foi feita a Lei 231, mas aí houve uma ação de inconstitucionalidade do Ministério Público do Estado, né? E hoje a gente vive uma instabilidade jurídica. Então, é prioridade da gestão do prefeito Mauro Mendes que a gente, o mais rápido possível, nós resolvemos, a gente proponha essa revisão, né? Quando eu falo revisão, porque nós não estamos criando uma nova lei. Mas qual que é o teor dessa lei que foi declarada aí inconstitucional? O que foi que aconteceu? Então, ela foi argumentada porque dentro do Estatuto da cidade,
A nossa Constituição de 88 é um marco importante no sentido da democracia, no sentido da participação popular, né? E nós temos, com a regulamentação do capítulo reservado à questão urbanística, nós temos o Estatuto da Cidade. Então, o Estatuto da Cidade é a nossa lei federal e ela recomenda que a lei municipal, tanto do plano diretor, como as demais leis do solo, que fazem parte também do plano diretor, que elas têm um procedimento. E nesse procedimento precisa ter a participação popular, né? E não houve essa publicidade da 231 quando ela foi editada na gestão do prefeito Galindo. São audiências públicas que isso acontecer. Exatamente, Luiz. Então, nós criamos agora, o Alan, ele criou com os técnicos da prefeitura, foi criada uma metodologia, primeiro interna, né? Então, os técnicos da prefeitura, na verdade, você tem que avaliar, você monitora, avalia, né? Porque a lei ela é criada e ela tem esse período onde ela está sendo cumprida. E aí os técnicos também avaliam também se ela está sendo positiva, né? Qual que são os gargalos que a gente tem. A gente tem alguns pontos de duplas interpretações, né? Então, quando o Estatuto da Cidade ele prevê essa revisão tanto do plano diretor como as leis de uso e ocupação do solo, é justamente para a gente ajustar, né, esse processo. A cidade, como diria o grande urbanista Jorge Wilhelm, ela é um organismo vivo e tal qual nós temos que entendê-lo ou entendê-la, né? Então ela é dinâmica. Então a lei também ela precisa ser dinâmica no sentido de ser flexível para poder se adaptar e atender a necessidade da cidade. Então, num primeiro momento, nós estamos agora terminando que nós foram divididos em 5 eixos temáticos, né? Onde foi abordado mobilidade urbana, o zoneamento, instrumentos urbanísticos, né? E houve um entendimento interno. Mas esse entendimento ainda não é uma minuta de lei, ele ainda está no campo da proposta. Com isso, nós agora estamos num segundo momento. Nós estamos levando essas propostas ao CMDE, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Estratégico, que é o fórum pertinente, né, na cidade, que é composto pelas entidades, né, onde a gente possa discutir isso de uma forma mais ampla. E junto com isso, também, agora, numa terceira etapa, com o apoio do Grupo de Extensão Épora da Universidade Federal de Mato Grosso, com a professora Doriane e a professora Andréia, nós vamos estar estendendo esse trabalho às 4 regiões do município de Cuiabá, Norte, Sul, Leste e Oeste. Então, nós vamos fazer 2 oficinas, né, em cada uma dessas regiões, onde a gente quer apresentar essas propostas e, ao mesmo tempo, coletar também sugestões da população. Então, é um processo participativo. A partir daí, a gente volta para o Conselho, né? Cria-se um consenso dentro do Conselho, isso também com a participação do prefeito, também ele como gestor, ele que define essa questão dentro interna da prefeitura como final, para a gente poder aí sim preparar uma minuta de lei e encaminhar à Câmara para apreciação dos nossos vereadores. Mas a gente tem conversado já em alguns momentos com o presidente da Câmara, com o vereador Júlio Pinheiro, né, que é muito importante que todos, mesmo a Câmara tendo essa autonomia, né, dos órgãos, dessa independência que a Constituição permite, mas esse diálogo, né, É importante. Nós não queremos levar um produto pronto, né, para a Câmara. E dentro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Estratégico também a Câmara tem assento, tem uma cadeira, né? Então, desde que a gente veio para o IPDU, juntamente com o secretário Alan, que é o presidente do CMDE, a gente quer resgatar esse fortalecimento do Conselho, né? O Conselho ele tem uma função ampla dentro da cidade e pode contribuir muito nesse processo do desenvolvimento urbano. Que vai ficar bem democrático o negócio, né? Fica tranquilo. Mas o nosso tempo está quase que chegando no final. Eu queria só tirar uma dúvida. Dentro desse zoneamento urbano, você vai em determinados bairros, você vê lá uma serralheria no meio entre casas residenciais, ou você vê uma boate construída
em local inapropriado, onde você acaba perturbando com sonorização. Como que está funcionando isso? Existe um setor de fiscalização que eu vejo as pessoas, além de montarem determinadas microempresas, às vezes muito na informalidade, eles acabam tomando conta das calçadas, colocando ferros, colocando pneus, enfim, não existe uma disciplina nessa questão dessas edificações dentro desses determinados bairros residenciais. Como que funciona isso? Então, infelizmente, temos um minuto e meio para terminar só. Luiz, vou tentar ser bem sucinto. Mas o zoneamento, ele determina os usos dentro da cidade, né? A gente tinha, até então, um entendimento conceitual, uns 30 anos atrás, fora de Cuiabá, no início do século passado, com a arquitetura moderna, que era um pouco da ideia do Le Corbusier, quando vem para o Brasil também, essas ideias implantadas um pouco de Brasília, né? Com Lúcio Costa, que é a cidade modernista. O que era a cidade modernista? Você tem que ter um local para morar, um local para trabalhar, um local para lazer. E em Cuiabá ainda tem um reflexo um pouco disso. A gente tinha anteriormente, na legislação antiga, Jardim Cuiabá, Cidade de Céu Santa Rosa, que eram áreas estritamente residenciais. O novo plano diretor hoje ele trabalha com um uso misto. Então, desde que uma atividade não perturbe uma outra, os usos podem ser juntos. Então, isso a gente tem instrumentos que são RIVs, que dá para monitorar, né, esse convívio na cidade. Bom, infelizmente nosso tempo chega ao final. Eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. Muito obrigado. Gilmar, eu que agradeço, é um privilégio poder estar com você aqui. Me coloco à disposição, né, para mais uma vez, se possível, estar aqui para a gente conversar da nossa querida Cuiabá. Muito obrigado, boa noite a todos. Tá. Aí, parabéns a você que está aqui quase meia-noite, já meia-noite chegando no final. Quero agradecer a todos pela audiência e, se Deus assim nos permitir, até amanhã. Tenham todos uma boa noite.